Para analisar os principais acontecimentos políticos e econômicos da semana, recebemos o consultor em marketing político, Carlos Magnanelli, e o coordenador do curso de economia da FGV, Joelson Sampaio. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Ana. Temos muito assunto, semana intensa, né? Muito. Começamos pela viagem do presidente Bolsonaro a Israel. Muitos analistas políticos avaliam que a intenção da viagem, primeiramente, é marcar uma nova relação diplomática com viés ideológico diferente dos governos anteriores, portanto, não teria um caráter comercial. Ainda assim, o risco de comprometer a balança comercial com os países árabes existe, dependendo do resultado dessa viagem, né? Exatamente. Embora a gente hoje tenha um cenário que está colocando mais a questão institucional nessa viagem, é importante relembrar que a relação comercial com o Brasil, como já mostrado, representa 1%, principalmente com Israel, e a relação comercial com os países árabes representa 6%, ou seja, 6 vezes mais importante, e aí é muito importante o presidente tomar, enfim, cuidado com as relações que serão colocadas principalmente na questão da embaixada, porque isso pode afetar, sim, a questão comercial, embora a política hoje é mais voltada para questões institucionais. A gente sabe que o resultado acaba afetando a parte econômica e a relação comercial, porque os agentes econômicos vivem de expectativa. E a gente precisa crescer, a gente precisa reduzir desemprego, e para isso a gente não pode, nesse momento, abalar uma relação comercial muito importante que o Brasil tem com os países árabes. Para você ter uma ideia do nível de preocupação, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela já marcou para a semana que vem, após a volta de Bolsonaro para o Brasil, uma reunião com os embaixadores árabes, antevendo aí uma possível crise ou um risco com o mundo árabe e aí podendo comprometer as exportações. Preocupante. Preocupante, Ana, porque é o seguinte, tudo que o Joelson falou tem como desculpa, não é comercial, é institucional, mas vamos pensar o seguinte, eu vou visitar o seu inimigo, você vai ficar contente? É só isso. Eu quero saber se vão ficar contentes que eu fui visitar o meu inimigo de guerra, inimigo de matar ou morrer, e eu vou fazer uma visita institucional a ele. Bonitinho, né? E tem um ponto importante que o Carlos colocou, que é assim, se a gente olhar as demandas que o governo tem hoje, ou seja, o país ele precisa aprovar reformas, enfim, uma série de coisas, então, de repente, dá atenção para uma questão que você poderia adiar e você poderia priorizar outras questões que o país precisa. Eu acho que talvez não seja o melhor momento para você fazer uma viagem como essa, enfim, o presidente poderia adiar, porque o Brasil tem uma pauta, é um governo novo, tem um capital político que está gastando, né? Como o Carlos falou, ou seja, você fazer uma visita para um inimigo, você gasta capital político para o outro parceiro comercial. E com tantas coisas que o Brasil precisa para a gente fazer, de repente poderia adiar, enfim, e atacar outras coisas que são importantes, estão na frente, importantes para a gente retomar crescimento. Uma coisa que eu já estava conversando com o Joelson, fora do ar, você tem, tudo começa já quando o próprio presidente falou que ia mudar a nossa embaixada de Tel Aviv para Israel. Então isso já deu uma reação no mundo árabe. Agora, uma visita institucional está confirmando algumas coisas, e ele já voltou atrás. O grande problema da comunicação na presidência da República é essa, né? Ele fala uma coisa, 2 dias depois ele tem que voltar atrás. Daqui a pouco, presidente, um recado que eu dou ao senhor, o senhor vai ter que tomar cuidado se vai ter credibilidade aquilo que o senhor fala, porque uma coisa o senhor fala agora, 2 dias, 3 dias depois, o senhor está desfalando o que foi falado, cuidado. Vamos falar sobre isso, sobre a comunicação, então, do governo Bolsonaro. Essa semana, depois de todo esse imbróglio com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro veio a público falar que foi uma chuva de verão. Aí o ministro Paulo Guedes agora, então, combinou de semanalmente se reunir com os parlamentares para discutir a reforma da Previdência. Em que medida esse vai e vem, essas informações essas agressões, né, no Twitter, todo esse desgaste desnecessário, isso afetam questões estruturais, reformas estruturais urgentes, como a da Previdência, por exemplo? Essa parte da comunicação ela é muito importante, Ana, porque, primeiro, estabelece um diálogo com o Congresso que pode viabilizar ou não a reforma, a depender como o governo vai conduzir essa discussão.
O governo essa semana termina a semana dizendo que, olha, é importante sim negociar e também é importante considerar que indicações políticas não necessariamente é ruim, desde que essas indicações sejam técnicas. Este já é um sinal que o governo está mudando um pouco aquilo que ele tinha de estratégia no início. E por quê? Porque ele aprendeu que se você chegar e não negociar com o Congresso, não ter diálogo e principalmente não ter uma comunicação clara de como vai ser feita a reforma, quem vai ser atingido, quem vai ser beneficiado, qual o custo da reforma, ele não vai conseguir aprovar a reforma, porque ele não vai ter nem o apoio da opinião pública e muito menos o apoio dentro do Congresso. Então, essa semana meio que mostrou o quanto é importante para o governo a questão de comunicação e também dá um sinal de mudança de estratégia quando ele fala, bom, talvez a questão de indicação política, desde que seja uma questão meritocrática, de você conseguir alguém que consiga atender às questões técnicas, não seja tão ruim. É um pouquinho daquela velha política que o governo também tanto bateu na campanha, mas ele está vendo que é difícil fugir e é difícil de sair desse diálogo. É isso que ele está colocando para a gente. Né? A chuva de verão, Ana, estão dizendo que foi ela que é responsável pelo rompimento da barragem em Rondônia. Então, uma chuva de verão pode romper uma barragem, tá? Essa comunicação entre o Executivo e o Legislativo tem que ser arrumada rapidamente. E quando falamos de negociação, o Joelson falou em negociação, nós temos que entender que negociação em política não é só dinheiro, não é você pagar o voto, não é isso. Negociar em política o Executivo manda um projeto para o Legislativo. O Legislativo levanta alguns pontos nevrálgicos ou pontos que eles não entendeu. O Executivo precisa explicar e negociar cada ponto do projeto que é de origem do Executivo. Então não tem essa história de o que é negociar. E só para falar de comunicação, um conto árabe, já que nós falamos de árabe, nos contos árabes nós encontramos o seguinte: a comunicação é tão importante que ela é capaz de gerar ódio ou carinho, gerar a paz ou a guerra. Isso é comunicação, principalmente comunicação política. Então, muito cuidado com a comunicação institucional. Comunicação institucional não se faz pela internet. A internet nasceu com o intuito de se falar de problemas pessoais, de colocar fotografia de filho. A internet, ela nasceu para isso. Ela está sendo usada para uma comunicação institucional. Isso é muito perigoso. Quando se mistura o privado com o público, o caminho da verdade fica abalado. Perfeito. Só para a gente contextualizar, a declaração foi do general Santos Cruz essa semana, que ele é ministro da Secretaria de Governo. Ele disse numa entrevista que a indicação política é normal em qualquer lugar do mundo. O problema, segundo ele, é quando você indica pessoas que não têm capacidade administrativa e técnica para a função, corroborando com o que você falou, que parece uma mudança de posição do governo Bolsonaro, né? Mas aí é o seguinte, voltando para os deputados e sobre essa questão de comunicação que realmente tem que ser muito importante, eles deram um recado semana passada, não esta semana, no começo dessa semana, com a aprovação a toque de caixa da PEC que restringiu o orçamento do governo, né? Agora, uma outra emenda à Constituição que diminui o poder do Palácio do Planalto com prazo das medidas provisórias pode ser desengavetada e colocada em votação. Tudo isso são recados claros para o Palácio do Planalto e evidentes para o Palácio do Planalto que, olha, o Congresso é um poder tão importante quanto o Executivo, né? O tripé da democracia é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Agora, o que está acontecendo e passando, resvalando nisso que você acabou de dizer, é a reforma da Previdência. Toda essa confusão que está tendo entre o Executivo e o Legislativo é causado por essa reforma da Previdência, onde nem o Legislativo nem o Executivo querem ser o pai da criança. A reforma da Previdência virou o patinho feio. Ninguém quer assumir a paternidade. O Executivo fala que não fui eu. Eu fiz, mas eu não sou responsável. Agora quem tem que votar é o Legislativo. E o Legislativo diz, não, a origem, quem começou tudo, foi o Executivo. Então ninguém quer assumir a paternidade da reforma da Previdência. Por quê? É desgastante, vai desgastar politicamente os dois poderes. Um patinho que ficou mais bonito, parece, durante essa semana, foi o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Agora vai ser primeiro apreciado, né, no Senado, não na Câmara. Isso pode ser um indicativo de que vai andar. Exatamente, né? Essa mudança de tramitação indo para o Senado mostra uma viabilidade
ou uma melhora na viabilidade para a discussão do projeto do ministro Moro, que é importante para o governo. É importante também dizer, Ana, que a aprovação dessas reformas, quando a gente fala de reforma tanto da Previdência quanto a reforma proposta na área de segurança pública pelo ministro Moro, elas são importantes para o governo em duas frentes. Uma frente é a questão de viabilidade política, de ele mostrar que esse capital político que ele tem, ele consegue viabilizar as propostas que ele vendeu na eleição, que ele colocou para o eleitorado. E isso é importante para um governo que está começando e tem mais 4 anos. E um outro lado importante é o do mercado, né? Se a gente olhar, quando o governo ele patina, o mercado reage. Câmbio sobe, bolsa cai. A gente observou isso claramente essa semana. E a reforma da Previdência, nesse sentido, ela pode ajudar muito o país a melhorar as contas públicas. Melhorando contas públicas, você pode avançar na questão de investimentos. Melhorando a questão de investimentos, a gente vai conseguir atacar com mais força o desemprego. São quase 13 milhões de pessoas desempregadas hoje e que precisam, de alguma forma, mudar a sua situação. Para isso, o país precisa crescer. Para o país crescer, a gente precisa investir. E a reforma da Previdência pode trazer um sinal positivo para os agentes econômicos retomarem investimento, retomarem o emprego, o país crescer e a gente mudar essa situação. A equipe econômica e o ministro Paulo Guedes sabem bem disso. A gente espera que o governo Bolsonaro siga esse mesmo caminho, né? O que o Moro fez é o que o presidente e toda a sua equipe devia fazer. O Moro foi explicar o projeto ponto a ponto, usou argumentos convincentes para que o Legislativo aprovasse. Então vai andar o projeto. A Previdência, o senhor Paulo Guedes vai no Senado e diz o seguinte: se não passar, eu não brinco mais, eu saio fora. Parece criança mimada. Sabe, se não for do meu jeito, eu pulo fora, eu não brinco mais com vocês. Ou é do meu jeito, ou o projeto sai do jeito que eu quero, ou eu estou fora. Ora, não é assim que se negocia. Não é de cima para baixo. Legislativo, Executivo e Judiciário. São 3 pilastras da democracia, com o mesmo poder. Perfeito. Conversamos com o coordenador do curso de Economia da FGV, Joelson Sampaio, obrigada pela presença, e com o cientista, o consultor em marketing político, Carlos Maianelli. Obrigada mais uma vez pela presença, Carlos. Obrigado, Ana. Boa noite, senhores.